Um mestre bem-sucedido. Um mestre bem-sucedido. Nesta semana celebramos, comemoramos, festejamos, é o dia do professor, não é isso? Muitas vezes o professor se sente assim um tanto quanto desprestigiado, se sente muitas vezes esquecido, especialmente neste ano em que praticamente as escolas ficaram o tempo inteiro fechadas, em atividades à distância, obedecendo assim ao distanciamento social, e nós vimos que os professores ficaram sem sala de aula e sem alunos, né, ao seu redor. Então, ao comemorar o Dia do Professor, sem dúvida alguma, devem ter sentido falta, não é isso? Do carinho, do calor dos alunos, a presença em sala de aula, das homenagens que normalmente marcam esse dia. Mas eu quero nessa manhã falar com você, professor, seja professor profissional de educação, seja o professor da escola dominical, o professor do ensino da palavra de Deus. Eu quero lembrar a você um texto que é muito importante e que marca muito bem este dia, que é uma lição para professores e para todos aqueles que desejam ter uma vida correta diante de Deus, uma vida que realmente faça diferença, uma vida com autoridade. Precisamos então olhar o exemplo bíblico, aquilo que a palavra do Senhor traz ao nosso coração. Por isso eu quero chamar a sua atenção para o livro de Esdras, no capítulo 7. Esdras, capítulo 7, leremos 2 versos da palavra do Senhor, verso 9 e o verso 10. Vamos então ao texto? A palavra do Senhor nos diz assim, Esdras, capítulo 7, a partir do verso 9. A palavra assim diz: Ele partiu, isto é, Esdras partiu da Babilônia no primeiro dia do mês e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, graças à boa mão do seu Deus que estava sobre ele. Porque Esdras tinha se disposto no coração a estudar a lei do Senhor e a aplicá-la e a ensinar em Israel e os seus estatutos e normas. Esdras tinha se disposto no coração a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar em Israel os seus estatutos e normas. Amém. Um mestre muito bem-sucedido, um mestre que foi bem-sucedido. O livro de Esdras é um relato, ou pelo menos um dos relatos, da volta do povo de Deus do exílio da Babilônia, onde o povo passou 70 anos pela ordem, pela determinação do Senhor. O livro, então, narra os primeiros acontecimentos da volta do povo da Babilônia, onde estavam estabelecidos durante essas 7 décadas, e também como eles vão se ajustando novamente na terra. Um grande desafio, um grande deslocamento e que, portanto, exigiu uma readaptação em uma terra abandonada, em uma cidade semi-destruída, com muitas dificuldades, com muitas limitações. Pelo texto bíblico e pela história dos judeus, nós sabemos que muitos que deixaram a Babilônia e voltaram para Jerusalém e, consequentemente, para as terras de Israel, não eram as pessoas mais ricas, né? Não eram as pessoas com melhores condições. Eram as pessoas mais simples, porque as pessoas melhor sucedidas já tinham estabelecido a sua vida na Babilônia, já tinham, portanto, a sua vida estruturada na Babilônia e não quiseram deixar esta situação mais estável em direção a Jerusalém e, consequentemente, às terras de Israel, porque isso representava um risco muito grande em todos os sentidos. Então, as pessoas mais simples, em geral, que voltaram para Israel e que, assim, tomaram nas mãos o recomeço daquela história. Zorobabel acompanhou como orientador espiritual daquele grupo, daquela leva, mas as dificuldades eram muito grandes, os desafios eram muito grandes. O povo estava desligado da lei de Deus, estava afastado da lei de Deus. O povo tinha dificuldades, portanto, em obedecer à lei, porque a desconhecia, e também havia um descompromisso no coração. Era um momento fundamental, era um momento decisivo na vida do povo de Deus.
Eles estavam voltando para a terra 70 anos depois. Eles tinham o desafio de reconstruir a nação, a começar da cidade de Jerusalém. Eles tinham, portanto, todo um futuro pela frente e aquele momento era decisivo para a construção deste futuro. Muitas vezes em nossa vida nos encontramos em momentos decisivos, em momentos fundamentais, em momentos que vão realmente orientar e nortear tudo aquilo que ainda vem pela frente. Nesses momentos, nessas horas, nossa vida precisa estar muito bem estruturada e, sobretudo, a nossa fé precisa estar muito bem direcionada. E o povo de Deus, naquele momento, diante de uma circunstância tão importante e decisiva, estava distante do seu ponto principal, que era de uma comunhão, de uma vivência próxima, de um compromisso verdadeiro, sólido com o Senhor. Zorobabel, por mais que tivesse trabalhado, não tinha conseguido resolver essa situação. Não porque não quisesse, mas é porque existem algumas tarefas espirituais, algumas tarefas no meio do povo de Deus que são muito pesadas para um homem só. E nem sempre um homem só consegue dar conta de desafios espirituais que se apresentam quando na liderança do povo de Deus. Esdras, então, tem essa tarefa de ir a Jerusalém e assim cooperar para que o povo de Deus voltasse para a presença do seu Deus. Esdras é então enviado como sacerdote do Senhor, como aquele que iria ensinar o povo de Deus, levar o povo de volta aos caminhos do Senhor. Uma viagem longa, 4 meses de viagem, 4 meses na estrada, uma viagem incerta, com resultados incertos, mas Deus acompanhou Esdras de uma tal maneira que ele foi bem-sucedido na sua tarefa, foi bem-sucedido no seu empenho, foi bem-sucedido naquilo que ele se propôs a realizar. Mas Esdras foi bem-sucedido porque ele preparou o seu coração. E o texto fala com muita clareza que Esdras preparou o seu coração, planejou adequadamente a sua tarefa e por isso ele foi bem-sucedido. O texto fala que ele tomou 3 decisões fundamentais neste momento para a execução da tarefa que estava em suas mãos. O texto da Palavra de Deus diz que Esdras tinha se disposto, isto é, tinha votado, determinado em seu coração 3 situações que foram decisivas para que a sua tarefa fosse bem-sucedida. Esdras dispôs o seu coração a estudar a lei do Senhor. Esdras dispôs o seu coração para estudar a lei do Senhor. Ele estudou, ele se aplicou, ele se aprofundou, ele buscou elementos, ele realmente cavou fundo nas Escrituras antes de qualquer outra coisa, antes de tentar realizar a sua tarefa, antes de tentar ensinar a lei de Deus aos corações. Esdras se colocou na condição de estudante, na condição de alguém que precisava conhecer com profundidade a palavra do Senhor, para que aí sim tivesse condições de exercitar ou de executar o seu trabalho, executar a sua tarefa. É muito importante conhecer a palavra de Deus. Muitos estão realizando atividades espirituais, desenvolvendo ministérios, trabalhando na causa de Deus com a Bíblia fechada. Às vezes até compram Bíblias bonitas, né? Temos muitas Bíblias aí, Bíblias com comentários, Bíblias com capas bonitas, né? Formatos maravilhosos, né? Eu gosto muito de ter Bíblias diferentes, enfim. Mas, querido, querida, não adianta absolutamente nada ter uma Bíblia bonita, cheia de notas de rodapé, cheias de comentários, de partes adicionais, com dicionários, com mapas bíblicos, com aplicativos. Isso não vai adiantar se você não conhecer a palavra do Senhor, se você não abrir a palavra do Senhor, se você não for ao texto da palavra de Deus, se você não buscar compreender o que a palavra de Deus está dizendo ao seu coração em primeiro lugar.
Isso implica estudo, isso implica mergulho na palavra do Senhor, isso implica tempo e dedicação para conhecer aquilo que a palavra de Deus está dizendo para nós. Muitas pessoas estão tentando falar do Evangelho, tentando pregar o Evangelho, tentando sustentar posições que acreditam estar no Evangelho, na palavra do Senhor, nas Escrituras como um todo, mas não a conhecem. E por isso, muitas vezes, têm defendido posições apenas por achismos, apenas por tendo como base a opinião alheia, ou ainda posições sem fundamento algum, sem fundamento nenhum. Uma coisa que sempre digo para as minhas ovelhas, seja hoje em Teresópolis ou em outros lugares por onde tenho passado, é que você deve ler a palavra do Senhor, deve estudar a Bíblia, deve estudar aquilo que a palavra do Senhor está nos ensinando. Este é o propósito de cada cristão. Será uma tristeza muito grande, uma derrota muito grande saber que alguma das minhas ovelhas, ao afirmar algo a respeito das Escrituras e diante de um questionamento de alguém, te der como resposta o seguinte: não, estou falando isso porque o pastor falou, né? Isso na verdade será uma derrota, né? Porque na realidade o que cada um precisa responder estou respondendo dessa forma, creio dessa maneira, porque eu conheço as Escrituras, conheço a palavra. Meu pastor pregou sim, mas eu sei onde está, o que é, e sei porque eu também estudo a palavra do Senhor, eu sei da palavra de Deus. Esdras colocou o seu coração, dispôs o seu coração para estudar a lei do Senhor. Mas não apenas isso, o texto vai mais além, e o texto diz que Esdras dispôs o seu coração a estudar a lei, mas ele também dispôs o seu coração para aplicar a lei, para praticar a lei, para obedecer à lei. A vida cristã não é apenas uma questão aqui, não é uma questão apenas na cabeça, no cérebro. Eu conheço a palavra, eu conheço a Bíblia. Não há vida cristã, de fato, se ela apenas estiver no campo das ideias. Ela precisa se materializar em nossa vida, em nosso dia a dia, em nosso cotidiano, em nossa vivência diária. Não adianta absolutamente nada conhecer tudo a respeito da Bíblia e não praticar absolutamente nada ou parcialmente aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Esdras sabia que a sua tarefa era muito importante. Ele sabia que as pessoas não apenas iam ouvir aquilo que ele estava falando, mas iam olhar para a vida dele. Elas iriam conferir na vida aquilo que Esdras estaria ensinando. Exatamente por isso, Esdras estudou, para saber exatamente o que deveria fazer. E em seguida praticou aquilo que ele aprendeu nas Escrituras, tornou prática a palavra do Senhor. Esse é o grande desafio da vida cristã. Muitos cristãos querem um compromisso com Deus de domingo e, mesmo assim, na hora do culto. Então acreditam que a vivência do Evangelho se limita a algumas ações. A vivência do Evangelho se limita em, na hora do louvor, cantar, fechar os olhos, levantar as mãos, cantar, chorar, se emocionar, enfim. Depois sentar, ouvir a palavra por alguns minutos, e desde que não seja muito tempo, né, de preferência, né, seja bem pouquinho, porque já se cantou bastante, já se gastou bastante tempo com isso, então é necessário uma mensagem bem pequenininha e depois vamos para casa, né? Antes oramos, falamos bem alto, gritamos, damos até ordens para Deus, não é isso? Deus, eu exijo, eu quero, eu não aceito e tal. Mas a partir daí, a vida cristã encerra. A vida cristã não tem uma continuidade. A vida cristã, ela, na realidade, se desenvolve no dia a dia. O momento do culto, do domingo, a hora da adoração, é um momento apenas em que expressamos aquilo que já vivenciamos durante a semana com Deus. Não o contrário, mas muitos têm vivido o Evangelho apenas na hora do culto, no domingo.
mas não vivem o Evangelho durante a semana, no seu dia a dia, em sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na forma de negociar e de viver a vida de um modo geral. Esdras colocou no seu coração que não era suficiente apenas conhecer, estudar, mas era necessário aplicar, praticar, viver, obedecer a palavra do Senhor no seu dia a dia. Querido, querida, você que está me ouvindo e me vendo neste momento, é fundamental praticar. Só podemos realmente expressar o Evangelho, uma vida cristã verdadeira, se os nossos atos coincidirem com aquilo que nós estamos pregando, com aquilo que estamos anunciando. Para que possamos pregar as Escrituras, nós precisamos conhecê-la, precisamos vivenciá-la, e aí sim estaremos preparados para ensinar, para pregar, para anunciar a palavra do Senhor. Esdras, então, dispôs seu coração para estudar a lei do Senhor, para praticar a lei do Senhor, mas também para ensinar a lei do Senhor e os seus estatutos. Esdras, então, concentra-se nessa terceira etapa, nesse terceiro ponto. Esdras se concentra naquilo que ele tinha de fazer. A sua tarefa fundamental era ir e ensinar, mas ele entendeu que para que pudesse ensinar, ele tinha de verdadeiramente conhecer e verdadeiramente praticar. Aí sim, ele estaria apto, assim ele teria autoridade, somente assim ele teria condições de ensinar adequadamente, com autoridade, com propriedade. O verdadeiro mestre, o verdadeiro professor domina o seu conteúdo, domina aquilo que ele tem de ensinar, mas muito mais do que isso, ele vive, ele expressa pela sua vida, ele tem convicção pela sua vida, pelos seus exemplos, pelas suas ações, em seu dia a dia. Ele revela isso nos seus próprios atos. Ele não adianta ensinar alguma coisa que nós não conhecemos. Isso logo será descoberto. Não adianta ensinar alguma coisa que nós não praticamos. Isso logo será visto, logo será percebido. E é exatamente por isso que Esdras segue o caminho correto, segue a direção devida. Ele estuda, ele pratica, vivencia e ele ensina. É um testemunho pleno, é um testemunho completo, é o testemunho que todo professor deve dar. É o testemunho que todo o mestre nas Escrituras precisa oferecer. É o testemunho que todo cristão precisa dar. Lamentavelmente, temos visto e já ouvido muitas vezes pessoas dizendo assim: determinada pessoa está na igreja, fulano está na igreja domingo, mas durante a semana a sua vida é completamente contrária, é completamente diferente àquilo que ele diz crer no final de semana ou especificamente no domingo. Discurso dissociado da vivência prática. Logo, não pode ensinar. Logo, não tem autoridade para ensinar. Não tem condições de abrir a boca e tentar conduzir alguém, porque o exemplo não está batendo. Meu querido irmão, meu querido, você que está me ouvindo, minha querida, você que está acompanhando neste momento, avalie o coração, avalie a vida. Existe coerência entre aquilo que você diz crer e aquilo que você pratica? Você realmente tem conteúdo, conhece a palavra do Senhor? Lemos tanta coisa, gastamos tantas horas nas redes sociais, muitas vezes apenas curtindo fotos alheias, pessoas até que nós nem conhecemos, lendo historinhas diversas, postagens diversas, nos preocupando em saber todas aquelas notícias, uma atrás da outra, do Twitter e outras mídias sociais. E aí, quando lemos um versículo da palavra de Deus, muitas vezes, está tão demorado esse versículo, né? Um versículo tão grande, né? Poderia ser só versículo tipo Jesus chorou, né? Seria mais fácil, enfim. Não conhece a Bíblia. Não conhecendo, não tem como praticar. Não tendo como praticar e não conhecendo, não tem como ensinar. É por isso que nós temos visto um evangelho tão fragilizado, um evangelho sendo pregado de uma forma tão pequena, tão rasteira, porque não há conteúdo.
É necessário que cada cristão se aplique na palavra de Deus, para que possa viver o Evangelho do Senhor e, vivendo o Evangelho do Senhor, possamos ensinar com palavras, com ações, com bom testemunho, aquilo que temos aprendido da parte do Senhor. Querido professor, este é o exemplo de Esdras. Estudar, praticar e ensinar. Esse deve ser o objetivo de cada cristão, de cada servo de Deus. Mas é interessante, e com isso eu fecho, que Esdras foi muito bem sucedido por uma razão: a sua vida estava nas mãos de Deus. O verso 9 diz que ele fez a viagem e dá abertura, portanto, para a pista, portanto, para todo o êxito do trabalho de Esdras em Jerusalém, quando diz assim: graças à boa mão do seu Deus que estava sobre ele. A vida de Esdras estava nas mãos do Senhor. Ele fez a parte que lhe cabia, mas ele permitiu que Deus agisse por meio da sua vida. Ele se colocou nas mãos do Senhor, por isso a boa mão do Senhor o conduziu, o levou e deu a ele o êxito, o sucesso, a vitória no seu empreendimento. Meu querido, minha querida, que você possa colocar a sua vida nas mãos do Senhor, deixando Deus conduzir os seus passos e fazendo com que cada empreendimento seu possa receber a aprovação do Senhor, o nosso Deus. Mas não apenas isso, faça a sua parte, estude, pratique a palavra, ensine a palavra do Senhor com autoridade. A autoridade daquele que sabe, daquele que vive. A autoridade do verdadeiro Filho de Deus. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, neste momento, recebe a nossa vida. Coloca a tua boa mão sobre nós. Ajuda-nos e desperta-nos para o estudo da tua palavra, para a prática, a vivência prática da tua palavra, dos teus ensinos. E, ó Deus amado, ajuda-nos a abrir a nossa boca e a expressar com a nossa vida o ensino da tua palavra, para todos aqueles que precisam ouvir, conhecer e ter, ó Deus, assim, a oportunidade de ouvir do teu santo e bendito Evangelho. Abençoa meu irmão, a minha irmã, aquela que está me acompanhando neste momento. Toma sua vida em tuas mãos. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.